A mansão dos Schroeder, imponente em sua arquitetura contemporânea, destacava-se na região nobre de Joinville. Arthur Schroeder, empresário do ramo têxtil e um dos homens mais influentes da cidade, contemplava a vista do seu escritório no segundo andar, enquanto as últimas luzes do dia tingiam o céu de tons alaranjados. Seu olhar, no entanto, não se fixava na paisagem urbana que se estendia diante dele, mas sim nas fotografias espalhadas sobre sua mesa de mogno. Imagens do filho Bernardo, um menino de 10 anos, que desde o nascimento enfrentava desafios que Arthur jamais imaginou ter que encarar. O empresário passou os dedos sobre uma das fotos, onde Bernardo sorria em sua cadeira de rodas durante a última festa de aniversário. A imagem deveria despertar ternura, mas em Arthur só aumentava a sensação de fracasso que o perseguia há uma década. Cada olhar de pena que recebia nas reuniões sociais, cada comentário velado sobre a situação difícil que enfrentava, cada momento em que precisava adaptar sua rotina às necessidades do filho, tudo isso se acumulava como um peso insuportável sobre seus ombros. A secretária particular de Arthur, Margaret Bauer, uma senhora de meia-idade que trabalhava para a família há mais de 20 anos, entrou discretamente no escritório. Sr. Schroeder, o motorista está aguardando para levar o jovem Bernardo ao médico, anunciou ela com sua habitual formalidade. Arthur franziu a testa, lembrando-se da consulta de rotina que havia marcado para o filho. Era mais uma das inúmeras compromissos médicos que preenchiam sua agenda, competindo com reuniões importantes e negociações milionárias. Cancele, respondeu secamente, sem desviar o olhar das fotografias. Mas, senhor, é a avaliação semestral do Bernardo. O Dr. Weber enfatizou a importância... Margarete começou a argumentar, mas foi interrompida por um gesto brusco de Arthur. Eu disse para cancelar, ele repetiu, sua voz carregando uma firmeza que não admitia contestação. Margarete hesitou por um momento, mas acabou se retirando em silêncio, deixando Arthur novamente sozinho com seus pensamentos sombrios. No andar de baixo, Bernardo estava em seu quarto adaptado, dedilhando as cordas de um violão que ganhara no último Natal. Mesmo com suas limitações físicas, o menino demonstrava uma sensibilidade musical extraordinária. Suas pequenas mãos moviam-se sobre o instrumento com uma delicadeza natural, arrancando melodias que enchiam a casa de uma doçura melancólica. Arthur podia ouvir a música subindo até seu escritório, e cada nota parecia perfurar seu coração com uma mistura de orgulho e desespero. Seu filho tinha talento, isso era inegável, mas o empresário não conseguia enxergar um futuro promissor para Bernardo no mundo competitivo dos negócios que havia construído. Como seu único herdeiro poderia assumir o comando do império têxtil que levava gerações para ser erguido? A noite começou a cair sobre Joinville, e com ela, uma chuva fina típica do sul do país começou a tamborilar nas janelas da mansão. Arthur permanecia em seu escritório, agora com um copo de uísque nas mãos, enquanto tomava uma decisão que mudaria para sempre o destino de sua família. Em sua mente atormentada, começava a se formar um plano que ele considerava como a única saída possível para sua situação. Naquela mesma noite, enquanto a cidade se preparava para dormir, Arthur chamou seu motorista mais discreto e confiável, Otto Zimmermann, para uma conversa particular. O empresário explicou que precisaria de seus serviços para uma tarefa especial no dia seguinte, algo que exigiria absoluta discrição e lealdade. Otto, que servia a família Schroeder há mais de uma década, apenas assentiu em silêncio, sem fazer perguntas. Seu rosto weathered manteve-se impassível, mas seus olhos não conseguiam esconder completamente o desconforto com o tom enigmático de seu patrão. Enquanto isso, alheio aos planos que se teciam no escritório, Bernardo continuava em seu quarto, agora tentando compor sua própria melodia. Suas mãos pequenas deslizavam pelo violão com uma determinação admirável, criando uma sequência de acordes que refletia uma alma muito mais profunda do que se poderia esperar de uma criança de sua idade. Em seu rosto, um sorriso sereno demonstrava que, apesar de todas as suas limitações físicas, ele havia encontrado na música um lugar onde podia ser verdadeiramente livre. A chuva continuava caindo lá fora, sua intensidade aumentando gradualmente,
como se a própria natureza pressentisse a tempestade emocional que estava prestes a se desencadear na vida daquela família. Arthur Schroeder, em seu escritório, finalizou os últimos detalhes de seu plano, convencendo-se de que estava tomando a decisão correta, não apenas para si, mas para todos os envolvidos. Na periferia de Joinville, em uma rua tranquila do bairro Aventureiro, a pequena oficina mecânica dos Müller começava mais um dia de trabalho. Henrique Müller, conhecido por todos como o alemão da oficina, estava debruçado sobre o motor de um Fusca antigo, enquanto sua esposa Clara organizava a área de recepção dos clientes. Um pequeno espaço que ela havia transformado em um ambiente acolhedor com plantas e fotografias antigas da cidade. O casal havia construído aquele negócio com muito esforço ao longo dos últimos 15 anos. A oficina não era grande, mas tinha conquistado a confiança dos moradores do bairro pela honestidade e competência de Henrique. Clara, além de cuidar da parte administrativa, tinha um talento especial para fazer os clientes se sentirem em casa, servindo café com bolinhos de fubá que ela mesma preparava. "Amor, acho que vai chover forte hoje", Clara comentou, observando as nuvens escuras que se aproximavam. "Melhor você guardar algumas ferramentas que estão no pátio." Henrique ergueu os olhos do motor, limpando as mãos sujas de graxa em um pano. Já eu guardo. Só preciso terminar esse carburador primeiro", respondeu ele, com seu sotaque que, mesmo após décadas, ainda carregava traços do alemão que aprendera com os pais. O casal Müller não tinha filhos, não por escolha, mas por uma dessas ironias do destino que às vezes parecem particularmente cruéis. Eles haviam tentado durante anos, passado por tratamentos e consultas, mas o sonho da paternidade permanecia distante. Ainda assim, mantinham a esperança viva, acreditando que Deus tinha um plano especial para suas vidas. A chuva começou a cair com mais intensidade e Clara correu para recolher algumas peças que estavam no pátio da oficina. Foi quando ouviu um barulho estranho vindo da rua lateral. Parecia o som de um carro acelerando rapidamente, algo incomum para aquela região pacata da cidade. Movida pela curiosidade, Clara caminhou até a esquina, protegendo-se da chuva com uma prancheta. O que ela encontrou mudaria para sempre o rumo de suas vidas: uma cadeira de rodas infantil, abandonada próxima a uma árvore, e nela, um menino encharcado pela chuva, aparentemente desacordado. "Henrique! Henrique, vem rápido!" Ela gritou correndo em direção à criança. Seu coração batia acelerado enquanto se aproximava, temendo o que poderia encontrar. O menino estava gelado, mas respirava. Vestia roupas de marca encharcadas pela chuva e tinha um violão preso às costas da cadeira de rodas, protegido por uma capa impermeável. Clara removeu alguns fios de cabelo molhados do rosto da criança, notando suas feições delicadas e a palidez causada pelo frio. Henrique chegou correndo e, juntos, levaram o menino para dentro da oficina. Clara rapidamente improvisou uma cama com o sofá da recepção, enquanto Henrique ligava para a emergência. O casal trocou olhares preocupados, conscientes da gravidade da situação que tinham diante de si. "Ele está gelado, Henrique. Precisamos aquecê-lo", Clara disse, já removendo sua própria jaqueta para cobrir o menino. Foi então que notou algo caindo do bolso da criança. Um pequeno cartão com o nome Bernardo escrito à mão. Enquanto esperavam a ambulância, Clara segurava a mão do menino, sentindo uma conexão inexplicável com aquela criança que o destino havia colocado em seu caminho. Henrique observava a cena, sua expressão normalmente séria suavizada por uma mistura de preocupação e ternura. "Quem seria capaz de abandonar uma criança assim?" Clara murmurou, sua voz embargada pela emoção. Henrique colocou a mão sobre o ombro da esposa, em um gesto silencioso de apoio. O som da sirene da ambulância começou a se aproximar, cortando o barulho da chuva que continuava caindo. Clara e Henrique se entreolharam, sabendo instintivamente que suas vidas haviam mudado para sempre. Naquela manhã chuvosa de inverno em Joinville, os paramédicos chegaram rapidamente e, enquanto examinavam Bernardo, Clara notou algo peculiar. Apesar de todo o trauma que aquela criança devia estar passando, havia uma serenidade em seu rosto que a intrigava. O violão preso à cadeira de rodas chamou sua atenção novamente.
e ela não pôde deixar de pensar que aquele instrumento devia significar muito para o menino. A chuva começava a diminuir lá fora, mas dentro do coração de Clara e Henrique, uma tempestade de emoções apenas começava. Eles não sabiam ainda, mas aquele encontro inesperado seria o início de uma jornada que transformaria não apenas suas vidas, mas as de muitas outras pessoas em Joinville. O Hospital São José, um dos mais tradicionais de Joinville, estava especialmente movimentado naquela manhã. No quarto 304, Bernardo abriu os olhos lentamente, encontrando um ambiente desconhecido e um rosto gentil que o observava com carinho. Clara Müller estava sentada ao lado da cama, suas mãos ocupadas com um trabalho de tricô que ela havia trazido para passar o tempo durante sua vigília. "Olá, pequeno", Clara sussurrou, deixando o tricô de lado. "Eu sou a Clara. Você está seguro agora." Bernardo piscou algumas vezes, tentando organizar seus pensamentos. As últimas lembranças eram confusas. Seu pai entrando em seu quarto tarde da noite, uma viagem de carro silenciosa, e depois, escuridão e chuva. Seus olhos começaram a se encher de lágrimas quando a realidade do que havia acontecido começou a tomar forma em sua mente. "Meu violão", foram suas primeiras palavras quase inaudíveis. Clara sorriu, apontando para o instrumento que estava cuidadosamente apoiado em um canto do quarto. "Está ali, bem guardado. Henrique, meu marido, fez questão de limpar e secar ele direitinho para você." O alívio no rosto do menino foi visível. Aquele violão era mais que um instrumento. Era seu companheiro, sua forma de expressão, sua conexão com um mundo que nem sempre o compreendia. A assistente social Beatriz Santos entrou no quarto naquele momento. Após dias de investigação, não havia conseguido localizar nenhum familiar de Bernardo que pudesse ou quisesse assumir sua guarda. Era como se o menino tivesse surgido do nada naquela rua do bairro Aventureiro. "Senhora Müller", Beatriz chamou Clara para uma conversa no corredor. "Precisamos discutir o futuro de Bernardo. Como vocês foram os que o encontraram e já demonstraram interesse em cuidar dele, gostaríamos de saber se consideram a possibilidade de uma guarda provisória." Clara sentiu seu coração acelerar. Ela e Henrique já haviam conversado sobre essa possibilidade durante as longas noites de vigília no hospital. "Sim", respondeu sem hesitar. "Nós queremos cuidar dele." Enquanto as duas mulheres conversavam no corredor, Henrique entrou no quarto. Ele havia acabado de sair da oficina, ainda com manchas de graxa nas mãos que tentara limpar às pressas. Aproximou-se cautelosamente da cama, observando o menino que agora olhava pela janela. "Ei, campeão", disse Henrique com seu sotaque característico. "Quer que eu pegue o violão para você?" Bernardo virou-se para ele, assentindo timidamente. Quando o instrumento foi colocado em suas mãos, seus dedos imediatamente encontraram as cordas, tirando acordes suaves que pareciam acalmar não apenas a ele, mas a todos no quarto. Os dias seguintes foram de adaptação. Clara e Henrique transformaram o pequeno escritório anexo à oficina em um quarto acolhedor para Bernardo. Instalaram rampas, adaptaram o banheiro e, mais importante, encheram o espaço de carinho e atenção. A rotina da oficina ganhou uma nova trilha sonora. Enquanto Henrique trabalhava nos carros, Bernardo praticava seu violão, criando uma sinfonia única de ferramentas e música que logo se tornou familiar para os clientes. Uma tarde, enquanto Clara organizava alguns documentos para a matrícula de Bernardo na escola, encontrou uma pasta com antigas anotações médicas que haviam sido deixadas com ele. Entre os papéis, descobriu que o menino tinha um talento musical extraordinário, diagnosticado como um prodígio por seus antigos professores. "Henrique", chamou ela, emocionada com a descoberta, "precisamos encontrar um professor de música para ele. Alguém que possa desenvolver esse dom." O casal começou a pesquisar opções na cidade, até que um cliente da oficina mencionou Sofia Weber, uma renomada professora de música que havia acabado de retornar a Joinville após anos lecionando na Europa. "Ela dá aulas na Escola Municipal de Música", explicou o cliente. "Dizem que tem um método especial para trabalhar com crianças que enfrentam desafios." Clara fez contato com Sofia e uma visita foi marcada para a semana seguinte. Enquanto isso, Bernardo começava a se abrir mais com seus novos pais.
Suas melodias no violão, antes melancólicas, começavam a ganhar tons mais alegres, refletindo a mudança em seu coração. Uma noite, após o jantar, Bernardo surpreendeu Clara e Henrique com uma pequena apresentação. Era uma música que ele havia composto, inspirada nos sons da oficina. O tilintar das ferramentas, o ronco dos motores, o murmúrio das conversas. A melodia capturava perfeitamente a essência daquele lugar que estava se tornando seu novo lar. "É para vocês", disse ele timidamente, após terminar de tocar. Eu chamei de Sinfonia da Oficina. Clara não conseguiu conter as lágrimas, e até mesmo Henrique, sempre tão contido, teve que disfarçar a emoção que brilhava em seus olhos. Naquele momento, eles souberam que não eram apenas eles que estavam salvando Bernardo. Ele também estava trazendo uma nova vida para aquela família. A Escola Municipal de Música de Joinville, um prédio histórico com suas paredes em estilo Enchimel, ecoava com as notas musicais que escapavam das diversas salas de aula. Sofia Weber, recém-chegada de sua temporada na Europa, arrumava sua nova sala quando ouviu um som peculiar vindo do pátio. Um violão tocado com uma técnica impressionante, mas com uma emoção que só poderia vir de alguém que havia conhecido tanto a dor quanto a esperança. Curiosa, Sofia aproximou-se da janela e viu Bernardo em sua cadeira de rodas, dedilhando seu violão enquanto esperava com Clara e Henrique. O menino estava nervoso com sua primeira aula, e tocar era sua forma de acalmar a ansiedade. "Você deve ser Bernardo", Sofia disse, aproximando-se do grupo no pátio. Seus olhos brilhavam com um interesse genuíno ao observar a desenvoltura do menino com o instrumento. "Essa composição é sua?" Bernardo assentiu timidamente, suas mãos parando momentaneamente sobre as cordas. Sofia sentou-se em um banco próximo, mantendo-se na altura dos olhos dele. "Sabe, Bernardo, cada músico tem sua própria voz", ela começou, sua voz suave carregando um leve sotaque alemão. "E pelo que acabei de ouvir, você já encontrou a sua. Agora só precisamos ajudá-la a crescer." As aulas com Sofia revelaram-se muito mais do que simples lições de música. A professora tinha uma maneira única de ensinar, mesclando técnica com expressão emocional. Ela percebia que Bernardo usava a música não apenas como arte, mas como uma forma de processar suas experiências e sentimentos. "Música é linguagem", explicava Sofia durante uma aula. "E às vezes ela pode dizer coisas que as palavras não conseguem expressar." Em casa, Bernardo praticava com dedicação renovada. A oficina dos Möller tinha se transformado em seu estúdio improvisado, com Henrique até mesmo adaptando um pequeno espaço acústico para que ele pudesse tocar sem interferências. Uma tarde, enquanto Sofia orientava Bernardo em uma nova composição, ela notou algo especial. O menino tinha uma capacidade única de conectar-se com outras pessoas através da música. Durante um intervalo, outras crianças que estudavam na escola se aproximaram, atraídas pela melodia que ele tocava. "Bernardo", Sofia chamou, uma ideia começando a se formar em sua mente. "Já pensou em ensinar outras crianças?" O menino pareceu surpreso com a sugestão. "Mas como? Eu ainda estou aprendendo", Sofia sorriu. "Às vezes, os melhores professores são aqueles que ainda estão na jornada do aprendizado. Sua experiência pode inspirar outras crianças que enfrentam desafios similares." A semente plantada por Sofia começou a germinar. Com o apoio dela e dos Möller, Bernardo começou a participar de um projeto piloto na escola. Um grupo musical inclusivo, onde crianças com diferentes habilidades podiam aprender e fazer música juntas. O projeto cresceu rapidamente. Logo, outras crianças com deficiência da região começaram a frequentar as aulas. Bernardo, com sua sensibilidade e talento natural para ensinar, tornou-se uma inspiração para os novos alunos. Clara observava com orgulho o desenvolvimento do filho. Uma tarde, enquanto assistia a uma das aulas do grupo, ela notou algo diferente em Bernardo. Não era apenas a música que havia mudado, mas toda a sua postura. O menino tímido e inseguro estava se transformando em um jovem confiante e determinado. "Ele nasceu para isso", comentou Sofia, aproximando-se de Clara. "Bernardo não está apenas fazendo música, está criando conexões, construindo pontes."
O grupo musical começou a chamar a atenção da comunidade local. Um jornal da cidade fez uma reportagem sobre o projeto, destacando como a iniciativa estava transformando a vida das crianças participantes. A matéria mencionava a história de superação de Bernardo, sem entrar em detalhes sobre seu passado, respeitando sua privacidade. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Arthur Schröder folheava distraidamente o jornal em seu escritório, quando seus olhos pararam em uma fotografia que fez seu coração apertar. Seu filho, sorrindo ao lado de outras crianças, com um violão no colo e uma expressão de felicidade que ele nunca havia conseguido proporcionar. O sucesso do projeto musical de Bernardo começou a ultrapassar as fronteiras de Joinville. Vídeos das apresentações do grupo inclusivo circulavam nas redes sociais, alcançando milhares de visualizações e compartilhamentos. A história do jovem professor de música que superava suas limitações físicas para ensinar outras crianças tocava o coração de pessoas em todo o país. Na mansão dos Schröder, Arthur não conseguia mais ignorar a presença do filho na mídia local. Cada nova reportagem, cada menção ao projeto, era como uma agulha em sua consciência. O empresário passou a colecionar discretamente recortes de jornais e revistas que falavam sobre Bernardo, guardando-os em uma pasta em sua gaveta. Margaret Bauer, que continuava como sua secretária, percebia as mudanças no comportamento do patrão. Arthur passava horas trancado em seu escritório, assistindo e reassistindo aos vídeos das apresentações do coral. Em um deles, Bernardo executava um solo de violão que deixava clara sua evolução musical. "Senhor Schröder", Margaret arriscou-se a comentar em uma manhã enquanto organizava a agenda do dia. "O jovem Bernardo tem o mesmo talento musical que sua falecida mãe." Arthur enrijeceu a menção de sua esposa, Beatrice Schröder, uma pianista talentosa que havia partido quando Bernardo ainda era bebê. Era uma parte de sua história que ele tentava manter enterrada, assim como os verdadeiros motivos que o levaram a abandonar o filho. Enquanto isso, na Escola Municipal de Música, o projeto continuava crescendo. Sofia Weber havia conseguido apoio da prefeitura para expandir o programa, e agora eles tinham uma sala maior, instrumentos adaptados e mais professores voluntários. Bernardo, aos 12 anos, demonstrava uma maturidade impressionante ao lidar com seus alunos. "Cada pessoa tem seu próprio ritmo", ele costumava dizer aos novos participantes, repetindo as palavras que havia aprendido com Sofia. "A música não conhece limitações. Ela apenas flui de forma diferente em cada um de nós." Clara e Henrique observavam orgulhosos o desenvolvimento do filho. A oficina mecânica, que antes era apenas um local de trabalho, havia se transformado em um ponto de encontro para as famílias das crianças do projeto. Nos fins de tarde, enquanto Henrique terminava seus serviços, o som de risadas e música preenchia o ambiente. Em uma dessas tardes, enquanto ensaiavam para uma apresentação especial, uma van de uma importante emissora de televisão estacionou em frente à escola de música. Uma repórter jovem e entusiasmada, Luisa Schneider, havia se interessado pela história depois de ver os vídeos virais do grupo. "Queremos fazer uma reportagem especial sobre o projeto", explicou Luisa a Sofia e Clara. "A história de vocês precisa ser contada para todo o Brasil." A notícia da reportagem especial agitou a cidade. O prefeito de Joinville, vendo uma oportunidade de promover a cultura local, ofereceu o Teatro Bolshoi para uma apresentação que seria transmitida ao vivo durante o programa. Bernardo, embora animado com a oportunidade, sentia uma apreensão que não conseguia explicar. Em uma noite, enquanto praticava uma nova composição em seu quarto, compartilhou seus sentimentos com Clara. "Mãe", ele disse, era a primeira vez que a chamava assim, fazendo o coração de Clara disparar de emoção. E se ele me vir na televisão?" Clara sentou-se ao lado do filho, segurando sua mão com firmeza. "Você é muito mais forte do que imagina, meu amor, e não está sozinho. Nunca mais estará." Na manhã seguinte, durante o café, Henrique surpreendeu a todos com uma notícia. Os clientes da oficina haviam se reunido e comprado um piano digital adaptado para Bernardo, permitindo que ele expandisse ainda mais seus horizontes musicais.
É igual ao que a avó Beatrice tocava, exclamou Bernardo, para depois congelar, percebendo que havia deixado escapar uma memória que mantinha guardada. Clara e Henrique trocaram olhares preocupados. Era a primeira vez que Bernardo mencionava algo sobre sua família biológica. Sofia, que estava presente para mais um ensaio, percebeu a tensão no ar e habilmente redirecionou a atenção de todos para os preparativos da apresentação. Enquanto isso, na empresa dos Schroeder, Arthur recebia em sua mesa um convite formal para o evento no Teatro Bolshoi. O projeto musical de seu filho havia chamado a atenção da Associação Empresarial da cidade, e sua presença, como um dos principais empresários locais, era esperada. O Teatro Bolshoi de Joinville fervilhava com os preparativos para a grande apresentação. Técnicos de iluminação ajustavam os refletores, enquanto a equipe de televisão posicionava suas câmeras estrategicamente. Sofia Weber coordenava os ensaios finais, garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. Nos bastidores, Bernardo ajudava seus alunos a afinar os instrumentos e acalmar os nervos pré-apresentação. Julia Schmidt, uma menina de 9 anos com síndrome de Down, que tinha um talento especial para a percussão, não desgrudava do seu lado. Bernardo, ela chamou, suas mãozinhas tamborilando ansiosamente no cajón. E se eu errar? Com um sorriso gentil, Bernardo aproximou sua cadeira de rodas. Júlia, lembra o que sempre conversamos? Música não é sobre acertar ou errar. É sobre sentir, sobre compartilhar. E você tem tanto para compartilhar. Na área administrativa do teatro, Clara organizava as autorizações dos pais e os figurinos das crianças, enquanto Henrique, que havia fechado a oficina mais cedo, ajudava com a logística dos instrumentos. O casal Müller tinha se tornado uma peça fundamental não apenas na vida de Bernardo, mas de todo o projeto. Luisa Schneider, a repórter, circulava pelo teatro coletando histórias para sua reportagem. Ela ficou particularmente tocada ao descobrir como o projeto havia transformado a vida de várias famílias. Antes do coral, minha filha mal falava, contou uma mãe emocionada. Agora, ela não para de cantar. É como se a música tivesse aberto uma porta que estava trancada. No outro lado da cidade, Arthur Schroeder enfrentava uma batalha interna. O convite para o evento permanecia sobre sua mesa, provocando-o. Margaret, observando sua inquietação, decidiu arriscar mais um comentário. A senhora Beatrice adoraria ver o neto seguindo seus passos, disse ela suavemente, ajeitando alguns papéis. Ela sempre dizia que a música tem o poder de curar almas. Arthur levantou-se bruscamente de sua cadeira, mas em vez da irritação habitual, seu rosto demonstrava uma vulnerabilidade há muito escondida. Margaret. Ele pausou, sua voz quase um sussurro. Eu não soube lidar com a partida dela. E depois com o Bernardo. Nunca é tarde para recomeçar, senhor. Schroeder, respondeu Margaret, deixando a frase pairar no ar enquanto se retirava da sala. De volta ao teatro, os ensaios continuavam. Sofia havia preparado um arranjo especial que mesclava música clássica com elementos contemporâneos, permitindo que cada criança do grupo brilhasse em seu próprio momento. Bernardo, chamou Sofia durante uma pausa, quero que você faça um solo no final, aquela composição nova que você tem praticado. O menino hesitou. A música que Sofia mencionava era especial. Uma peça que ele havia composto pensando em sua história, em sua jornada da escuridão até a luz que encontrou com sua nova família. Mas Sofia, ela ainda não está pronta. Está sim, Sofia sorriu, colocando a mão no ombro dele. Você que ainda não percebeu. Durante o intervalo do ensaio, Clara encontrou Bernardo sozinho no palco, dedilhando suavemente seu violão. Aproximou-se silenciosamente, não querendo interromper o momento de concentração do filho. Sabe, mãe, ele disse sem parar de tocar. Às vezes eu tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso é um sonho. A oficina, você e o pai, o coral, tudo. Clara ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas de Bernardo, seus olhos marejados. Isso não é um sonho, meu amor. E mesmo se fosse, seria o tipo de sonho que se torna realidade porque acreditamos nele. Na noite anterior à apresentação, uma pequena festa de confraternização foi organizada na oficina dos Müller.
As famílias das crianças do coral trouxeram pratos típicos, transformando o local em uma celebração da diversidade cultural de Joinville. Enquanto as crianças brincavam e cantavam, Henrique chamou Bernardo para um canto da oficina. Com sua habitual discrição, entregou ao filho um pequeno embrulho. Era da sua mãe, da Beatrice, explicou, mostrando uma antiga partitura cuidadosamente preservada. Sofia nos ajudou a encontrar. Achamos que você gostaria de ter algo dela. Bernardo segurou o papel amarelado com reverência, reconhecendo a música. Era uma composição original de Beatrice Schröder, nunca antes publicada. No topo da página, uma dedicatória simples. Para meu pequeno músico que ainda vai encher o mundo de melodias. O Teatro Bolshoi de Joinville estava lotado naquela noite histórica. O burburinho da plateia misturava-se ao som de instrumentos sendo afinados nos bastidores. Câmeras de televisão posicionadas estrategicamente captavam cada momento, prontas para transmitir o espetáculo para todo o país. Nos camarins, Bernardo ajustava a gravata borboleta de seu terno novo, presente de Henrique e Clara para a ocasião. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava a partitura de sua mãe biológica, Beatrice. Durante a noite anterior, ele havia incorporado trechos da composição dela à sua própria música, criando uma ponte entre seu passado e presente. Está quase na hora, Sofia anunciou, entrando no camarim. Ela parou ao ver Bernardo absorto na partitura. Você conseguiu adaptá-la? Sim, respondeu ele, um sorriso tímido surgindo em seu rosto. É como se ela estivesse aqui comigo, sabe? No saguão do teatro, Clara e Henrique recebiam os convidados, ambos vestidos com suas melhores roupas. A oficina mecânica havia fechado mais cedo, e todos os clientes regulares fizeram questão de comparecer para apoiar a família Müller. Entre os últimos convidados a chegar, Arthur Schröder entrou discretamente, escolhendo um lugar nas últimas fileiras do teatro. Margarete, que o havia convencido a vir, sentou-se ao seu lado, notando como as mãos de seu patrão apertavam nervosamente o programa do espetáculo. As luzes começaram a diminuir, e Luisa Schneider, a repórter, iniciou a transmissão ao vivo. Boa noite, Brasil! Estamos aqui no histórico Teatro Bolshoi de Joinville para uma apresentação única. O coral inclusivo que está transformando vidas através da música. O espetáculo começou com uma apresentação conjunta de todas as crianças. Júlia, a pequena percussionista, brilhou em seu solo de cajón, arrancando aplausos entusiasmados da plateia. Cada criança teve seu momento de destaque, demonstrando como a música podia superar qualquer barreira. Na plateia, Arthur observava tudo com uma mistura de orgulho e arrependimento. Cada nota tocada era uma lembrança de Beatrice. Cada sorriso no palco era uma acusação silenciosa de sua covardia. Margarete, percebendo sua agitação, colocou gentilmente a mão sobre seu braço. No intervalo, os corredores do teatro encheram-se de comentários emocionados. Autoridades locais parabenizavam Sofia pelo trabalho desenvolvido, enquanto pais de outras crianças com deficiência perguntavam como poderiam participar do projeto. Clara, circulando entre os convidados, parou subitamente ao reconhecer uma figura familiar no fundo do saguão. Arthur Schröder estava parado, sozinho, observando um grande cartaz que mostrava Bernardo ao violão. Seus olhos se encontraram por um breve momento e Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. De volta aos bastidores, Bernardo preparava-se para o momento mais importante da noite, seu solo. Sofia havia guardado essa apresentação para o final, sabendo que seria o ponto alto do espetáculo. Bernardo, chamou Henrique, entrando no camarim com algo nas mãos. Encontramos isso na oficina hoje de manhã. Achamos que você gostaria de usar. Era uma pequena corrente de prata com um pingente em forma de clave de sol. Uma joia que pertencera a Beatrice e que, por algum milagre, havia ficado guardada, junto com o violão de Bernardo, no dia em que foi abandonado. Com lágrimas nos olhos, Bernardo permitiu que Clara colocasse a corrente em seu pescoço. O metal frio contra sua pele parecia carregar todo o peso de sua história, mas também toda a força que havia encontrado para superá-la. As luzes piscaram, indicando o fim do intervalo. Sofia reuniu todas as crianças para as últimas instruções,
enquanto os técnicos ajustavam os microfones e a iluminação para o grande final. Lembrem-se, disse Sofia ao grupo, não estamos apenas fazendo música. Estamos contando uma história de superação, de amor e de esperança. Cada um de vocês é parte dessa história. Bernardo posicionou sua cadeira de rodas no centro do palco, seu violão preparado, a partitura de sua mãe cuidadosamente colocada na estante à sua frente. As cortinas ainda fechadas não impediam que ele sentisse a energia da plateia do outro lado. Em seu lugar na última fileira, Arthur Schroeder segurava firmemente o programa do espetáculo, seu coração batendo descompassado. No palco, escondido ainda pelas cortinas vermelhas, Bernardo fechou os olhos e respirou fundo, pronto para contar sua história através da música que havia composto. As cortinas se abriram lentamente, revelando Bernardo sozinho no centro do palco. A luz suave focava apenas nele e seu violão, criando uma atmosfera íntima mesmo no grande teatro. Seus dedos começaram a dedilhar as cordas, iniciando uma melodia que mesclava a composição de Beatrice com sua própria criação. As primeiras notas eram melancólicas, carregando a tristeza de uma criança abandonada. Gradualmente, a música foi se transformando, incorporando elementos mais esperançosos, como o som de ferramentas da oficina que havia se tornado seu lar, o riso das crianças do coral, o carinho de Clara e Henrique. Na plateia, Arthur Schroeder sentia cada nota como uma flecha em seu coração. A música contava uma história que ele conhecia bem demais, a história de suas próprias escolhas, de seu próprio fracasso como pai. Margarete, ao seu lado, notou uma lágrima solitária escorrendo pelo rosto do patrão. No palco, Bernardo estava completamente imerso em sua apresentação. Seus olhos fechados, suas mãos movendo-se com precisão sobre as cordas, seu corpo inteiro expressando cada emoção através da música. Era como se todo o teatro respirasse em sincronia com a melodia. Gradualmente, outras crianças do coral começaram a entrar no palco, cada uma contribuindo com seu próprio instrumento à composição de Bernardo. Júlia, com seu cajón, trouxe o ritmo da vida. Miguel, no violino, acrescentou as cores da esperança. Ana, com sua flauta, soprou os ventos da mudança. Sofia observava dos bastidores, seus olhos marejados de orgulho. Clara e Henrique, sentados na primeira fileira, seguravam as mãos um do outro com força, seus corações transbordando de amor pelo filho que o destino havia lhes presenteado. A música atingiu seu clímax quando Bernardo incorporou o trecho mais significativo da composição de Beatrice, uma sequência de acordes que falava de amor incondicional e esperança eterna. Nesse momento, as luzes do teatro se suavizaram e uma única foto foi projetada no fundo do palco. Beatrice Schroeder ao piano, grávida, sorrindo para a câmera. Arthur ofegou ao ver a imagem de sua falecida esposa. Era uma foto que ele mesmo havia tirado, meses antes de Bernardo nascer. A música de seu filho, combinada com aquela imagem, quebrou as últimas barreiras em seu coração. Quando os últimos acordes soaram pelo teatro, houve um momento de silêncio absoluto. Era como se ninguém ousasse respirar, temendo quebrar a magia daquele momento. Então, como uma onda, a plateia inteira se levantou em uma ovação estrondosa. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Bernardo enquanto ele sorria, agradecendo aos aplausos. As outras crianças do coral o abraçaram, formando um círculo de amor e aceitação ao seu redor. Sofia juntou-se a eles no palco, seguida por Clara e Henrique. Na última fileira, Arthur Schroeder estava paralisado em seu lugar, mesmo depois que a maioria da plateia já havia começado a se dispersar. Margarete esperou pacientemente ao seu lado, sabendo que seu patrão estava travando uma batalha interna crucial. Ela sempre soube. Arthur finalmente falou, sua voz embargada. Beatrice sempre soube que ele seria especial. Nunca é tarde para reconhecer isso, senhor, respondeu Margarete suavemente. Nos bastidores, a celebração estava a pleno vapor. Famílias se abraçavam, crianças riam e fotógrafos registravam cada momento. Luisa Schneider, a repórter, tentava entrevistar Bernardo, mas o menino estava ocupado demais agradecendo a cada um de seus alunos do coral. Vocês são a verdadeira música, ele dizia a eles, sua voz carregada de emoção. Cada um de vocês é uma nota especial nessa melodia.
Clara, organizando os instrumentos com Henrique, parou ao ver uma figura familiar se aproximando hesitantemente do grupo. Arthur Schroeder, ainda segurando o programa amassado do espetáculo, deu alguns passos na direção de Bernardo. O tempo pareceu congelar. Bernardo, sentindo uma presença familiar, virou sua cadeira de rodas lentamente. Seu olhar encontrou o de seu pai biológico pela primeira vez em 2 anos. O violão em seu colo, a corrente de Beatrice em seu pescoço e o amor de sua nova família ao seu redor lhe davam toda a força que precisava para enfrentar esse momento. O silêncio que se instalou nos bastidores do Teatro Bolshoi era quase palpável. Arthur Schroeder e Bernardo se encaravam, enquanto todos ao redor pareciam conter a respiração. Clara e Henrique Meller se aproximaram instintivamente do filho, como guardiões prontos para protegê-lo. Foi Sofia Weber quem quebrou o momento de tensão com a sabedoria que lhe era característica. "Vamos dar um pouco de privacidade a eles", disse ela, gentilmente conduzindo as outras crianças e suas famílias para fora do ambiente. Bernardo apertava o violão em seu colo, seus dedos roçando inconscientemente as cordas, como se buscasse conforto na familiaridade do instrumento. A corrente de Beatrice brilhava suavemente sob as luzes do teatro. "Você..." Arthur começou, sua voz falhando. "Você tocou a música dela perfeitamente." "Não era só a música dela", respondeu Bernardo, sua voz surpreendentemente firme. "Era a nossa história, de todos nós." Clara segurava a mão de Henrique com força, seus olhos marejados observando a cena. Eles haviam imaginado esse momento muitas vezes, temido por ele, se preparado para ele, mas nada poderia realmente prepará-los para a realidade daquele encontro. "Bernardo..." Arthur deu um passo à frente, então parou, inseguro. Eu não tenho direito de pedir seu perdão. O que eu fiz?" "Não." Bernardo o interrompeu, sua voz tremendo ligeiramente. "O senhor não tem esse direito. Mas a música nos ensina que às vezes precisamos ouvir todas as notas, mesmo as dissonantes, para entender a harmonia completa." Sofia, que havia retornado discretamente, sorriu ao ouvir as palavras do menino. Era a mesma lição que ela sempre tentava ensinar, que a música, como a vida, não é feita apenas de momentos perfeitos, mas da soma de todas as experiências. Sua mãe, Arthur continuou, tirando algo do bolso de seu paletó. Ela sempre dizia que a música tinha o poder de curar almas. Eu não entendi isso na época, não quis entender. Era uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Beatrice sentada ao piano, com um Bernardo bebê em seu colo. As mãos pequeninas do bebê tocavam as teclas junto com as da mãe, seus olhos brilhando com uma alegria pura, que fez o coração de todos os presentes apertar. Clara deu um passo à frente, surpreendendo a todos. "Sr. Schroeder", ela disse, sua voz gentil mas firme. "O Bernardo nos ensinou que família não é apenas sobre laços de sangue. É sobre escolhas, sobre amor incondicional, sobre estar presente nos momentos difíceis e celebrar as vitórias juntos." Henrique colocou a mão no ombro do filho. "E se o senhor quiser fazer parte dessa família ampliada, precisará entender que não é sobre dinheiro ou status. É sobre respeito, compromisso e principalmente amor." Arthur olhou para o casal Müller com um novo respeito. Eles haviam feito o que ele não conseguira. Tinham visto além das limitações físicas de Bernardo e enxergado sua verdadeira essência. "O projeto do coral", Arthur falou após um momento de reflexão. "Ele está mudando vidas. Eu vi hoje, vi nas expressões de cada criança, de cada família. E pensar que eu quase impediu isso de acontecer", completou Bernardo, sua voz agora mais suave. "Mas não impediu. E sabe por quê? Porque encontrei pessoas que acreditaram em mim, que me deram não apenas um teto, mas um lar. Não apenas cuidados, mas amor." Nesse momento, Júlia, a pequena percussionista, escapou da vigilância dos pais e correu de volta aos bastidores. "Professor Bernardo", ela chamou, parando abruptamente ao perceber a tensão no ambiente. "Desculpa, mas posso mostrar para todo mundo o que você me ensinou hoje?" O sorriso instantâneo que iluminou o rosto de Bernardo foi como um raio de sol rompendo nuvens pesadas. "Claro, Júlia. Vem cá, vamos mostrar juntos." Arthur observou, maravilhado,
enquanto seu filho guiava as mãozinhas de Júlia no cajón, com a mesma paciência e amor que Beatrice demonstrava ao ensinar música. Era como se o espírito de sua falecida esposa estivesse ali, sorrindo através das ações do filho. Perfeito, Júlia, Bernardo elogiou, fazendo a menina sorrir orgulhosa. Viu só? Você já está pronta para ensinar outras crianças também. A cena tocou algo profundo em Arthur. Não era apenas sobre música, era sobre transformação, sobre dar e receber amor, sobre encontrar propósito nas adversidades. Era tudo o que ele havia falhado em ver, cegado por suas próprias limitações e preconceitos. Os dias que se seguiram à apresentação no Teatro Bolshoi foram de intensa transformação para todos os envolvidos. O vídeo da apresentação viralizou nas redes sociais, gerando uma onda de interesse pelo projeto do coral inclusivo. Mensagens chegavam de todo o país, de famílias buscando esperança e inspiração. Na oficina dos Müller, que havia se tornado o quartel-general informal do projeto, Clara organizava as dezenas de e-mails e telefonemas que recebiam diariamente. Henrique havia transformado uma área do estabelecimento em um pequeno estúdio de ensaio, instalando isolamento acústico e equipamentos básicos de som. Precisamos expandir, Sofia comentou durante uma reunião com Clara e Henrique. Há tantas crianças esperando uma oportunidade como essa. Bernardo, que participava ativamente de todas as decisões relacionadas ao projeto, fez uma sugestão surpreendente. E se transformássemos a oficina em um centro cultural? Poderíamos ter aulas de música durante o dia e manter os serviços mecânicos em outro horário. Henrique coçou a cabeça pensativo. A ideia era ousada, mas fazia sentido. A oficina já não era apenas uma oficina. Era um espaço de transformação, onde vidas eram consertadas não apenas através de ferramentas mecânicas, mas através da música e do amor. Foi nesse momento que Arthur Schroeder entrou na oficina, carregando uma pasta de documentos. Desde o encontro no teatro, ele havia mantido uma distância respeitosa, observando de longe o trabalho desenvolvido por seu filho e pela família Müller. Com licença, ele disse, sua postura menos imponente que o habitual. Eu ouvi sobre os planos de expansão. Clara e Henrique trocaram olhares apreensivos, mas Bernardo manteve-se sereno, esperando que seu pai biológico continuasse. Eu tenho um prédio, Arthur prosseguiu abrindo a pasta sobre a mesa de trabalho de Henrique, cuidadosamente limpando um espaço entre as ferramentas. Era da sua mãe, Bernardo. Ela planejava transformá-lo em uma escola de música. Antes, o silêncio que seguiu foi preenchido pelo som distante de Júlia, praticando seu cajón em uma das salas improvisadas. Arthur respirou fundo antes de continuar. O prédio está fechado há anos, mas está em bom estado. Tem 3 andares, acústica projetada especialmente para a música e... Ele hesitou, olhando diretamente para Bernardo. Já é totalmente adaptado para a acessibilidade. Beatrice insistiu nisso, mesmo quando eu questionei o custo adicional. Sofia, que até então observava em silêncio, aproximou-se dos plantas arquitetônicas que Arthur havia trazido. Seus olhos brilharam ao reconhecer o potencial do espaço. Não estou tentando comprar meu caminho de volta à sua vida, Bernardo. Arthur apressou-se em esclarecer. Este prédio, ele pertence a você por direito. Era o sonho da sua mãe, e você está realizando esse sonho de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Bernardo rodou sua cadeira até a mesa, examinando os documentos com atenção. Suas mãos tocaram suavemente as plantas, como se pudesse sentir a presença de Beatrice naquelas linhas e medidas. O senhor poderia ter vendido esse prédio, ele comentou, sua voz calma. Por que não vendeu? Arthur sentou-se em um banco próximo, suas mãos inquietas denunciando sua nervosismo. Porque era dela. Era a parte dela que eu consegui preservar, mesmo quando falhei em preservar tudo o mais que ela valorizava. Clara se aproximou de Bernardo, colocando gentilmente a mão em seu ombro. A decisão é sua, filho. Nós apoiaremos qualquer escolha que você fizer. Bernardo olhou para seus pais adotivos, para Sofia e finalmente para Arthur. Não é uma decisão só minha, ele disse. Este projeto não é só meu. É de todas as crianças que encontraram sua voz através da música, de todas as famílias que descobriram esperança em meio às dificuldades. E se,
Sofia sugeriu, seu olhar passando por todos os presentes. Transformássemos isso em uma parceria? A experiência e o amor da família Müller, o conhecimento musical que construímos, o espaço e os recursos que o Sr. Schröder pode proporcionar. O Instituto Beatrice Schröder de Música Inclusiva. Bernardo completou, um sorriso iluminando seu rosto. Um lugar onde qualquer criança, independente de suas limitações, possa descobrir a música dentro de si. Arthur não conseguiu conter as lágrimas ao ouvir o nome de sua falecida esposa sendo honrado dessa forma. Clara e Henrique, percebendo a sinceridade de suas emoções, sentiram suas últimas reservas se dissolvendo. Mas com uma condição, Bernardo acrescentou sua voz firme. O senhor não será apenas um patrocinador silencioso. Precisará se envolver, conhecer cada criança, entender suas histórias, fazer parte dessa família que estamos construindo. 6 meses se passaram desde a histórica apresentação no Teatro Bolshoi. O antigo prédio que pertencera a Beatrice Schröder havia se transformado em um canteiro de obras. Mas não era apenas a estrutura física que estava sendo renovada. Eram vidas inteiras que se reconstruíam através daquele projeto. Arthur Schröder, seguindo a condição imposta por Bernardo, passou a dedicar 2 tardes por semana ao projeto. No início, sentia-se deslocado e inseguro, mas aos poucos, guiado pela paciência do filho, começou a descobrir um novo propósito em sua vida. Vô Arthur, Júlia correu até ele uma tarde agitando uma partitura. Olha só o que eu aprendi hoje. O empresário, que nunca imaginara ser chamado de vô por uma das crianças do projeto, sentiu seu coração derreter com o carinho espontâneo da pequena percussionista. Aos poucos, estava aprendendo que sua verdadeira herança não estava nos negócios que construíra, mas nos sorrisos e abraços que agora recebia diariamente. Clara e Henrique Müller continuavam sendo o coração do projeto. A oficina mecânica havia se transformado em um espaço híbrido. Durante o dia funcionava como um centro cultural provisório, enquanto a reforma do instituto não estava concluída. À noite, Henrique continuava seu trabalho com os carros, agora com a ajuda de 2 jovens aprendizes, ambos pais de crianças do coral. Sabe, Henrique comentou com Clara uma noite após fechar a oficina, nunca imaginei que consertar carros e fazer música pudessem combinar tão bem. Sofia Weber havia expandido o programa de ensino, desenvolvendo metodologias específicas para diferentes necessidades. Sua experiência na Europa, combinada com o aprendizado diário com as crianças, estava criando um modelo único de educação musical inclusiva. Cada criança é um instrumento único, ela costumava dizer nas reuniões pedagógicas. Nossa missão é ajudá-las a encontrar sua própria melodia. Bernardo, agora com 13 anos, havia se tornado não apenas um professor respeitado, mas uma inspiração para outras crianças com deficiência em todo o país. Suas aulas online, transmitidas para lugares remotos, onde não havia acesso à educação musical especializada, alcançavam centenas de alunos. Uma tarde, enquanto supervisionava as obras do Instituto com Arthur, Bernardo encontrou algo especial durante a limpeza de uma antiga sala. Um diário de Beatrice. Nas páginas amareladas pelo tempo, sua mãe biológica havia registrado seus sonhos para aquele espaço. Imagine um lugar, lia-se em uma das páginas, onde a música não conhece barreiras, onde cada nota é uma possibilidade de transformação, onde cada acorde é uma ponte entre corações. Arthur, ao ver o filho lendo o diário, sentou-se ao seu lado. Ela sempre enxergou além do que era visível, disse ele, sua voz embargada. Como você. O relacionamento entre pai e filho biológico havia se transformado gradualmente. Não era a relação que tinham antes, nem poderia ser. Era algo novo, construído sobre bases mais sólidas de compreensão e respeito mútuo. Pai, chamou Bernardo, surpreendendo Arthur com o termo que nunca havia usado desde o reencontro. Acho que encontrei a música perfeita para a inauguração do Instituto. Nas páginas do diário, Beatrice havia deixado uma composição inacabada, suas últimas notas musicais interrompidas pelo destino. Bernardo passou os dedos sobre a partitura, seu coração reconhecendo a melodia mesmo antes de tocá-la. Ela está inacabada, observou Arthur. Não, sorriu Bernardo. Ela está esperando para ser completada.
por todos nós. A notícia da descoberta da partitura inacabada de Beatrice correu rapidamente entre a equipe do projeto. Sofia, ao examinar a composição, ficou maravilhada com sua complexidade e beleza. É uma peça para a orquestra completa, ela explicou. Beatrice estava escrevendo algo grandioso. Então vamos precisar de uma orquestra completa, respondeu Bernardo, seus olhos brilhando com determinação. Clara, que observava a cena, sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Seu filho havia crescido tanto, não apenas como músico, mas como ser humano. A dor do abandono que poderia tê-lo destruído havia se transformado em uma força capaz de unir e curar pessoas. Uma orquestra inclusiva, sugeriu Henrique, surpreendendo a todos com sua contribuição. Com músicos profissionais e nossas crianças tocando lado a lado. A ideia ganhou vida própria. Logo, músicos da Orquestra Sinfônica de Joinville começaram a visitar o projeto, oferecendo-se como voluntários para tocar na inauguração. O que começara como um pequeno coral inclusivo estava se transformando em um movimento cultural que ultrapassava todas as expectativas. O dia da inauguração do Instituto Beatrice Schröder de Música Inclusiva amanheceu com um sol radiante, incomum para o inverno de Joinville. O prédio, completamente renovado, mantinha sua arquitetura histórica externa, mas seu interior havia sido transformado em um espaço moderno e acolhedor, onde a acessibilidade se integrava naturalmente ao design. No grande auditório, músicos profissionais da Orquestra Sinfônica afinavam seus instrumentos ao lado das crianças do projeto. Júlia, agora uma percussionista confiante, organizava sua sessão com uma seriedade adorável. Miguel, no violino, ensaiava uma última vez sua parte do solo. Nos bastidores, Bernardo ajustava sua gravata borboleta, auxiliado por Clara. A corrente com o pingente de clave de sol de Beatrice brilhava em seu pescoço, uma conexão tangível entre passado e presente. Filho, Clara disse suavemente, não importa o que aconteça hoje, saiba que você já realizou algo extraordinário. Henrique entrou no camarim, carregando algo coberto por um pano. Achamos isso na antiga sala de música da sua mãe, ele explicou, removendo o tecido para revelar um belíssimo violão clássico. Sofia ajudou a restaurá-lo. Era o violão que Beatrice usava em suas apresentações, um instrumento que Arthur havia guardado por anos, incapaz de se desfazer dele. Agora, nas mãos de Bernardo, o violão parecia ganhar nova vida. O auditório estava lotado. Autoridades locais, famílias das crianças do projeto, músicos profissionais e curiosos se misturavam nas cadeiras, criando um público diverso e vibrante. Luisa Schneider, a repórter que havia coberto a primeira apresentação do coral, estava presente para documentar esse novo capítulo da história. Sofia subiu ao palco para dar as boas-vindas. Hoje, ela começou, não estamos apenas inaugurando um prédio. Estamos celebrando um sonho que começou há muitos anos, no coração de uma mulher que acreditava no poder transformador da música. Arthur, sentado na primeira fileira ao lado de Margaret, segurava o diário de Beatrice em suas mãos. As páginas estavam marcadas com suas lágrimas de arrependimento e redenção. A orquestra inclusiva tomou seus lugares. Bernardo posicionou sua cadeira de rodas no centro do palco, o violão de sua mãe em seu colo. Com um gesto suave, ele deu início à apresentação. As primeiras notas da composição inacabada de Beatrice preencheram o auditório. Era uma melodia complexa que falava de sonhos, perdas e esperanças. Quando chegou ao ponto onde a partitura original terminava, Bernardo começou a tocar a continuação que havia composto. Sua música contava uma história de transformação, o abandono em uma noite chuvosa, o acolhimento de uma família improvável, o renascimento através da arte, a cura de feridas antigas e a construção de novas pontes de amor e compreensão. A orquestra se juntou gradualmente, cada instrumento adicionando sua voz única à narrativa. Júlia, em seu cajón, marcava o ritmo com precisão e alma. Os violinos, conduzidos por Miguel, traziam a emoção às alturas. Era uma sinfonia de inclusão, onde cada músico profissional ou iniciante tinha seu papel fundamental. Na plateia não havia olhos secos. Clara e Henrique, de mãos dadas, sentiam seu coração transbordar de orgulho. Arthur, pela primeira vez em anos,
Sentia-se em paz com suas escolhas e seus erros, vendo como o destino havia transformado sua maior falha em uma bênção para tantas pessoas. Quando a última nota soou, o silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Então, como uma onda, a plateia inteira se levantou em aplausos. Bernardo sorria, suas mãos ainda nas cordas do violão de sua mãe, seu coração pleno de gratidão. Este é apenas o começo, ele disse ao microfone, sua voz firme e emocionada. O Instituto Beatrice Schröder será um lugar onde todas as crianças poderão descobrir sua própria música, onde limitações se transformam em possibilidades, onde o amor pela arte une pessoas e cura corações. Sofia se juntou a ele no palco, junto com Clara, Henrique e, para surpresa de muitos, Arthur. Era uma família diferente, unida não pelo sangue, mas pelo amor à música e pela crença no poder da transformação. No hall de entrada do instituto, uma placa de bronze brilhava com uma inscrição especial. A música não conhece barreiras, Beatrice Schröder. Abaixo, em letras menores, havia sido acrescentado: e nossos corações não conhecem limites para amar, Bernardo Müller Schröder. O sol da tarde entrava pelas janelas do auditório, criando um espetáculo de luz e sombras que dançavam ao ritmo dos aplausos. Era como se a própria Beatrice estivesse presente, sorrindo ao ver seu sonho não apenas realizado, mas expandido e transformado em algo ainda mais belo e significativo. E assim, em uma tarde de inverno em Joinville, uma nova história começava. Uma história de música, amor e superação, provando que as maiores sinfonias da vida são compostas não apenas de notas perfeitas, mas de corações abertos e dispostos a crescer juntos.